Olá, meu nome é Verusca e o meu propósito de vida é ajudar você a construir um modelo mental de felicidade. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que diferencia as pessoas que conseguem ter uma vida de alta performance com bons resultados daquelas que não conseguem. O que é que essas pessoas fazem para que elas tenham a sensação, a impressão e, obviamente, os resultados de felicidade. Os resultados de fato que sejam resultados bons para a sua vida, tanto do aspecto pessoal, profissional, dos seus relacionamentos, para a sua saúde, enfim. O que essas pessoas fazem? E é sobre isso que eu quero falar hoje, certo? Bom, o que é que você tem feito para ter bons resultados na sua vida? O que é que você tem feito para ter uma vida incrível? O que você tem feito para ter uma vida de alta performance? O que você tem feito para estar no seu melhor? Essas são perguntas muito importantes e que muitas vezes a gente não para pensar nesses assuntos. Só que são assuntos que podem fazer toda a diferença na nossa vida. E aí, pensando sobre isso, como já é de costume, vou pedir para você pegar um papel e uma caneta e vou pedir para que você considere todos os aspectos importantes da sua vida, para a gente começar a conversar sobre isso. E pensa aí, que aspectos são esses? Saúde, família, trabalho, lazer, diversão, relacionamentos, espiritualidade, enfim, existem vários aspectos que podem influenciar a sua vida, a sua felicidade, a sua performance, os seus resultados, a sua satisfação com a vida. Só que não existe um padrão, uma receita de bolo. Cada pessoa é um ser único e cada pessoa tem aspectos que pesam mais, que são mais importantes do que para outras pessoas. E quais são os seus aspectos? Faz uma listinha aí, mesmo que você tenha que pausar esse vídeo agora, faz uma listinha de quais são os aspectos importantes para a sua vida. Pensando sobre esses aspectos, qual é o aspecto ou quais são os aspectos que você tem mais dado atenção no seu dia a dia? Porque geralmente a gente dá mais atenção para alguns aspectos do que para outros. Ou porque a gente está mais acostumado a dar atenção para esses aspectos, ou porque é mais fácil, porque é mais cômodo, ou porque a gente já faz isso há muito tempo. Então pega aí dessa lista que você fez dos aspectos que são importantes para você na sua vida, quais são os aspectos que você tem dado mais atenção e por quê que você dá mais atenção para esses aspectos, né? Isso aí também é importante, certo? E aí, pensando por outro lado, qual é ou quais são os aspectos que você tem dado menos atenção? Porque a gente também precisa olhar para esses aspectos. Por exemplo, às vezes a gente dá mais atenção para aspectos como trabalho, por exemplo, né? Já que o trabalho é algo que a gente realmente precisa muito para sobreviver, para viver, né? Então, geralmente a gente dá mais atenção para aspectos como trabalho. Então, a gente esquece, às vezes, dando muita atenção para o trabalho, a gente dá menos atenção para a saúde, por exemplo. Pessoas que trabalham demais cuidam pouco da sua saúde. Obviamente que essa não é uma regra, mas isso costuma acontecer bastante. Eu costumo atender muitas pessoas, né? Tanto em treinamentos, workshops, eu conheço pessoas assim, nas minhas palestras e até mesmo nos meus atendimentos de coaching, muitas pessoas que dão muita atenção para o trabalho acabam dando menos atenção para a sua saúde, para a sua família, para o seu lazer. Então, coloca aí quais são os aspectos que você tem dado menos atenção e por quê você tem dado menos atenção para esses aspectos. É importante também pensar sobre isso. E aí, pensando, né, sobre esses aspectos que você tem dado menos atenção, qual é o aspecto que você gostaria de dar mais atenção? Qual é o aspecto que te traria mais satisfação caso você desse mais atenção?
muitas vezes não é nem aquele aspecto que está muito abandonado, né? Que talvez você tenha que colocar muita atenção nele, mas pode ser um aspecto que se você colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção neste aspecto, como resultado disso, isso pode trazer muita satisfação, isso pode trazer felicidade, isso pode trazer realização. E isso pode influenciar em todos os outros aspectos da sua vida. Faz sentido isso? Faça esse exercício, né? Responda essas perguntas, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a refletir sobre o restante desse conteúdo que eu trouxe para você hoje. Certo? Bom, pensando nisso tudo, né, eu gostaria de introduzir esse assunto trazendo para você uma questão que eu acho que é bastante importante. A gente tem essa tendência, né, de olhar para um ou dois desses aspectos, né? A gente tem essa tendência de focar em algumas coisas que são mais fáceis ou que são mais cômodas, e a gente acaba esquecendo de outros aspectos. E aí por isso que a gente muitas vezes tem a sensação de que alguma coisa está faltando, porque a gente coloca muita nossa atenção em determinados aspectos e acaba esquecendo de outros, né? Então a gente sente uma sensação de vazio, a gente pode sentir por causa disso uma sensação de tristeza, ou muitas vezes até a própria falta de realização pessoal, a falta de realização profissional, né? Como se a gente fizesse muita coisa, mas parece que não é o bastante, parece que não é o suficiente, né? Provavelmente porque está faltando olhar para o todo. Provavelmente porque a gente está se concentrando muito em algum aspecto que está mais fácil de olhar, em algum aspecto que é mais urgente, né, que é mais importante naquele momento, só que a gente deixa de lado outros aspectos que são também tão importantes quanto. E aí é por isso que esses sentimentos, eles acabam acontecendo. Sentimentos negativos, né? Que acabam derrubando, né, aí o nosso estado mental, o nosso humor e deixam a gente na pior, né? Ao invés da gente ficar na melhor, deixam a gente na pior, certo? Então, para que a gente possa olhar para o todo, eu trouxe aqui uma forma que eu entendo que é mais simples, né, e também mais prática de olhar para esse todo na nossa vida. Então, a nossa vida, nesse caso, né, pode ser dividida em 4 grandes áreas, que pelo menos para mim isso funciona muito bem e para outras pessoas que eu já pude desenvolver, né, ajudar a desenvolver, ajudar a transformar as vidas delas, também ajudou bastante, que é olhar para a vida nessas 4 grandes áreas, né? Que são as áreas física, mental, emocional e espiritual. E eu já vou explicar cada uma delas, tá? Quando todas essas áreas elas estão em harmonia, a gente tem essa percepção de realização. A gente tem essa percepção de que a gente está tendo bons resultados na vida, de que nós temos uma boa performance, de que nós temos uma vida, né, com uma alta performance, de que as coisas estão fluindo, de que os sentimentos, as emoções são positivos, nosso estado mental fica elevado, né? Nosso humor fica elevado, enfim, porque nós estamos cuidando do todo. Mas aí você pode estar pensando, poxa, Verusca, mas como é que eu faço para cuidar desse todo? É sobre isso que eu quero falar. E é sobre isso que eu falei lá no começo desse conteúdo, né, no começo desse vídeo, quando eu disse o que é que separa as pessoas que têm essa alta performance e que têm uma vida com bons resultados das pessoas que não têm uma vida com bons resultados, certo? Então, vamos falar sobre cada um desses aspectos e sobre a importância de todos eles. Primeiro, para contextualizar tudo isso, eu quero trazer para cá, para esse assunto, um tema que é inteligência. O que é inteligência?
Quando a gente fala sobre inteligência, a primeira coisa que eu tenho certeza que vem à sua mente é a inteligência intelectual, certo? É o famoso QI, né? O quociente de inteligência, que a gente ficou por muito tempo, mas muito tempo mesmo, estudando quem é que tem QI elevado, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que tem um QI maior, para uma pessoa que tem um QI mediano, para uma pessoa que tem um QI menor, enfim. Mas isso não é a única coisa importante, né? A gente precisa sim alimentar a nossa inteligência intelectual, a nossa inteligência cognitiva, mas essa não é a única inteligência que a gente precisa alimentar, que a gente precisa desenvolver para que a gente tenha bons resultados na vida. Não é somente de bons livros que a gente vai fazer a nossa vida, construir a nossa vida, por exemplo, que seria uma forma de alimentar, né, a nossa inteligência intelectual, certo? É claro que a gente vive numa sociedade onde isso é muito cultuado, né? Onde essa inteligência ela é muito valorizada, mas a gente já está começando a ouvir várias pessoas, e eu sou uma delas, a defender que a gente precisa ter um olhar sobre outros aspectos da vida, certo? Então, bora lá. A primeira inteligência que eu quero falar a respeito, né, que é sobre essas grandes áreas da vida, essas 4 áreas da vida, a primeira delas é a inteligência que aqui eu chamo de inteligência física, que diz respeito ao nosso corpo, à nossa saúde física, né? Ao quanto nós nos movimentamos, ao quanto nós geramos energia a partir do nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina e, como toda máquina, ela precisa de combustível, ela precisa estar em movimento, ela precisa cumprir com as suas tarefas, com as suas atividades, para que ela possa ser útil e para que ela possa cumprir o seu propósito, certo? Então, o nosso corpo, ele precisa também do combustível correto, ele precisa do descanso correto, ele precisa do trabalho correto, né? Enfim, das funções corretas, da manutenção correta para que ele possa funcionar. E para que essa inteligência física possa ser alimentada. E com isso, a gente tem... Qual é o resultado, né, dessa inteligência bem alimentada, né, dessa inteligência bem nutrida? O resultado disso é uma boa performance, é um bom humor, né, um bom estado de humor, um bom estado mental, são bons resultados no trabalho, é um melhor desempenho, tanto mental quanto social, porque isso também melhora as nossas relações, e é também uma melhor produtividade e, inclusive, uma melhor disposição. Então, cuidar dessa inteligência física é muito importante para que a gente tenha um bom desempenho, para que a gente tenha alta performance. A segunda inteligência que eu quero trazer aqui para você é a inteligência emocional. Quem me conhece sabe que essa é a minha inteligência preferida, né? Não só pelo fato de que eu sou psicóloga, mas porque ter investido nessa inteligência mudou a minha vida, mudou a minha forma de olhar o mundo e mudou os meus resultados também, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. E eu sou outra pessoa depois que eu me desenvolvi a partir desse ponto de vista, né? A partir dessa inteligência. Então, por isso que eu valorizo tanto a inteligência emocional e eu considero bastante essa inteligência. E o que é a inteligência emocional? De uma forma bem breve, a inteligência emocional é a nossa capacidade de identificar emoções, é a nossa capacidade de saber utilizar as nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, a nosso favor. Ter emoções é algo que todo mundo tem e isso é saudável, isso faz parte da vida de pessoas saudáveis. Agora, saber o que fazer com essas emoções, não somente reagir a elas, mas sim agir de acordo com as emoções, da forma correta conforme eu sinto essas emoções, isso sim faz parte da vida das pessoas inteligentes emocionalmente, certo? Então, alimentar essa inteligência, desenvolver essa inteligência, significa transformar as ameaças
que existem ao meu redor em desafios para o meu crescimento. Olhar para aquilo que antes me ameaçava e transformar isso em oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de crescimento, né? É a capacidade de me relacionar melhor, tanto comigo mesmo, inclusive, né, começando por mim e a partir de mim me relacionar melhor com os outros. Manter a tranquilidade, a minha capacidade de manter a tranquilidade frente às dificuldades que acontecem à minha volta e, inclusive, a minha capacidade de ser resiliente. Isso é ser inteligente emocionalmente. E pessoas inteligentes emocionalmente são pessoas que têm mais produtividade, são pessoas que têm mais foco, mais disciplina, mais concentração, que se relacionam melhor, se comunicam melhor, que têm mais equilíbrio emocional, enfim, que têm resultados melhores. Então, essa segunda inteligência, ela é super importante também para que a gente tenha uma vida de alta performance, uma vida de alto desempenho e resultados melhores, né, no todo da nossa vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Espero que isso esteja fazendo sentido para você, certo? A terceira grande área, né, que eu gostaria de trazer aqui para você, que é a terceira inteligência, é a inteligência mental, que é a inteligência mais conhecida por todos nós, né? Que é a inteligência que diz respeito ao nosso conhecimento, é a inteligência que diz respeito ao nosso desenvolvimento intelectual, a quantidade de conhecimento que eu tenho, a minha agilidade mental, a minha agilidade cognitiva, a minha agilidade entre o racional e o intuitivo, a minha capacidade, inclusive, de manter o foco em algo que é importante para mim e não me perder daquilo que eu gostaria de alcançar, daquilo que eu quero alcançar. Então, essa inteligência também é muito importante, né? Mas, como eu já falei lá no começo, ela não é a única importante. É muito importante que a gente consiga equilibrar, harmonizar todas essas inteligências. E daqui a pouco eu vou falar, inclusive, o que a gente faz para que a gente possa desenvolver hábitos para que a gente tenha, né, essas inteligências aí harmonizadas e para que a gente possa ter um maior desempenho na nossa vida, certo? E a quarta grande área, que é a quarta inteligência que eu quero te trazer hoje, é a inteligência espiritual. E quando eu falo de inteligência espiritual, eu não falo de nada relacionado à religiosidade, né? Não falo de nada relacionado à religião. É muito interessante de ver como existe muita confusão, né, quando se fala em inteligência espiritual com religiosidade, mas é interessante deixar claro, é importante deixar claro que toda vez que eu falar, né, aqui com você sobre inteligência espiritual ou espiritualidade, eu estou falando sobre propósito de vida, estou falando sobre valores, estou falando sobre crenças, mas não do ponto de vista religioso, e sim do ponto de vista do que você de fato acredita para a sua vida, né? Dos pensamentos habituais que existem na sua vida, né? Daqueles pensamentos que te movem, certo? Então, inteligência espiritual tem a ver com o quanto de compromisso você tem com os seus valores, com o seu propósito, com respeito a si mesmo e ao outro, com a sua capacidade de enfrentar o seu próprio sofrimento e de ser flexível para gerar mudança na sua vida, na vida das outras pessoas. A inteligência espiritual, ela está relacionada com a minha capacidade de transcender. E o que isso significa, né? De fazer coisas que não sejam boas só para mim, mas de fazer coisas que sejam boas para mim e para o outro também. Então, tem a ver com compaixão, tem a ver com humildade, né? Tem a ver com respeito a diversos pontos de vista. Isso tudo é inteligência espiritual. E pessoas com inteligência espiritual são pessoas que se relacionam melhor e por isso são pessoas que têm resultados melhores. São pessoas que têm uma alta performance, uma vida de alta performance também. Então esse é um combo que eu entendo e eu pratico isso na minha vida e isso tem me ajudado muito a
a superar vários desafios já há muito tempo, né? Eu tenho praticado isso e tenho ajudado várias pessoas que também têm tido bons resultados com isso na sua vida, e por isso que eu quis trazer esse conteúdo para você hoje, certo? E aí, qual é o passo a passo, né? Você deve estar pensando, Verusca, legal saber de tudo isso, mas e agora? O que eu faço para ter essa harmonia, né, desses aspectos todos na minha vida? Bom, é isso que eu quero falar com você. Anota aí o que eu vou te falar, porque isso é super importante, certo? Então, a primeira coisa é você encarar a verdade, né? Eu costumo dizer que mais importante do que você saber que precisa mudar, de alguma forma, é encarar aquilo que você precisa mudar de fato e aceitar exatamente aquilo que você precisa mudar, né? Então, onde é que você está neste momento, né? E o quanto você está envolvida nessa mudança? O que você quer mudar, de fato? Qual é o aspecto da sua vida hoje, como eu te falei agora há pouco, que se você colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de atenção, vai te trazer mais resultado, né? Vai te trazer mais benefícios. Então, fazendo isso, você define o que é que... Encarando isso, né? Você define o que é que você quer mudar. Né? Você define para onde você vai, você define qual o caminho que você quer seguir, né? E o quanto você vai estar envolvido, o quanto você vai estar envolvida para fazer essa mudança. E aí sim, você toma uma atitude, porque você sabe o que é que você quer mudar e para onde você vai, né? Para qual direção você vai, qual é a mudança que você quer fazer na sua vida, certo? E para você chegar lá nessa mudança, quais são os passos que você precisa dar? Quais são os novos hábitos que você precisa desenvolver para que você possa ter uma vida mais equilibrada, para que você possa ter uma vida mais harmônica, para que você possa ter uma vida de alta performance, uma vida com melhores resultados, certo? E aí é isso que eu quero te entregar agora, né? O que é que você pode fazer dentro de cada aspecto desse, de cada área dessas que eu te falei agora, para que você possa ter melhores resultados. Você vai perceber que são coisas simples, e eu costumo dizer que essas mudanças geralmente elas são muito simples, mas elas são complexas do ponto de vista da mudança, né? Elas são simples porque quando a gente olha para elas, mas isso é fácil de fazer, né? Isso é simples de fazer. Ok. E por que você não fez até agora, né? E por que você não está fazendo ainda? Então elas são simples, sim, mas elas são complexas porque elas exigem um novo pensamento, exigem novos hábitos de pensamento e existem novos hábitos no dia a dia, certo? Por isso que elas se tornam complexas, ok? Então, vamos lá agora para saber quais são os rituais, né? Quais são os hábitos que são necessários para que você possa transformar a sua vida e ter uma vida de alta performance. Então, pensando no aspecto físico, na inteligência física, o que é que faz uma pessoa ser ter mais resultados desse ponto de vista, né? De acordo com esse aspecto. Então, por exemplo, coisas muito simples como ter refeições equilibradas, de acordo com o seu biotipo físico, né? Obviamente aqui é importante que você procure uma orientação nutricional ou uma orientação do seu médico, né? Para que você saiba o que é melhor para você, de acordo com o seu biotipo, né? De acordo com a sua fisiologia, obviamente, porque cada organismo é um organismo. Mas é importante entender e ter esse autoconhecimento de que tipo, né, de alimento é o melhor alimento para você, qual é o tipo de alimento que melhora a sua relação com o seu corpo, né, qual é o tipo de alimento que te traz mais energia, qual é o tipo de alimento que te faz dormir melhor, enfim, né, o sono é outra coisa que é muito importante para alimentar o seu corpo, alimentar a sua energia física, né, fazer pausas é muito importante, respeitar o ritmo do seu organismo. Então, existem vários estudos que dizem que fazer pausas, por exemplo, no trabalho, a cada 120 minutos é muito importante para a nossa saúde física, né? Então, é uma dica bastante legal essa, que você pode adquirir aí, colocar já a partir de hoje no seu dia a dia, né? E, obviamente, praticar atividades físicas. Escolher qual é a atividade que vai te trazer melhores resultados,
né? Qual é a atividade que vai ser melhor para você. É óbvio que no começo a gente não gosta mesmo de fazer atividade física, né? A maioria das pessoas não gosta, mas é por uma questão de hábito. E eu tô trazendo isso aqui como realmente sugestões de hábitos para que você possa ter uma vida com mais resultados, né? Uma vida com uma alta performance, certo? Pensando agora no aspecto mental, existem alguns rituais, alguns hábitos que também podem fazer diferença aí na sua performance do dia a dia, né? Então, por exemplo, você pode ler, né? Fazer leituras de uma quantidade de páginas de algum livro que você queira ler, porque muitas vezes a gente deixa de ler algum livro porque eu não vou conseguir terminar de ler, ou eu nunca consigo ler tal livro, mas e se você ler 5 páginas por dia? Provavelmente em um mês você vai conseguir ler esse livro, certo? Então, pequenos passos nos levam a grandes metas. Coloca isso na sua cabeça, né? Esse modelo mental ajuda muito a gente a alcançar resultados. Então, para que a gente possa ter uma inteligência mental, né, desenvolvida, é importante que a gente desenvolva esse modelo mental, né? Pequenos passos nos levam a grandes resultados. Então, por exemplo, para eu ler um livro de 200 páginas, se eu ler 5 páginas por noite antes de dormir, eu consigo ler esse livro em poucos dias, certo? No final do dia, por exemplo, escrever quais são as tarefas mais importantes para o dia seguinte. Esse é um hábito muito interessante do ponto de vista mental, né? Preparar 10 afirmações e ler essas afirmações diariamente como parte da sua rotina de preparação mental, como se fosse um alimento para o seu cérebro, né? Um alimento para a sua mente. É importante pensar que a gente tem que alimentar esse todo, né? Então, essas 4 áreas que eu acabei de te dizer, né? A área física, mental, emocional e espiritual, elas precisam ser alimentadas corretamente. E quais são os alimentos que você vai dar para cada área dessas, certo? E pensando também, e outro ritual importante, né? Outro hábito que também pode ser muito importante é preparar a sua semana, por exemplo, no domingo à noite. Fazer uma lista das coisas que são importantes, né? Das tarefas que são importantes para que você possa resolver ao longo da semana, certo? Pensando nos rituais, né? Nos hábitos do aspecto emocional, da inteligência emocional, são coisas sempre voltadas às nossas relações, porque são as nossas relações que despertam as nossas emoções, né? Que despertam os nossos sentimentos, e é a partir daí que a gente consegue gerenciar tudo isso que a gente sente e desenvolver a nossa inteligência emocional, né? Então, por exemplo, uma sugestão que eu gostaria de te dar é colocar um horário, um dia da semana para que você possa sair com uma pessoa que é especial na sua vida, se é sua esposa, seu esposo, namorada, namorado, parceiro, parceira, não sei quem é essa pessoa, mas uma pessoa que é de fato especial, porque muitas vezes a gente fica trabalhando, tendo outras prioridades e a gente esquece das pessoas que são realmente importantes. Então, esse é um hábito desse aspecto emocional que alimenta as nossas emoções, desligar o celular durante o jantar para que você possa viver ali, né, aquelas emoções saudáveis com as pessoas que são importantes na sua vida, cumprimentar todas as pessoas do trabalho. Você vai perceber quantas emoções você desperta nos outros, né, em você e nos outros também, né? Então, cumprimentar com uma energia positiva, sair do computador, sair do celular, para dar 100% da sua atenção para a pessoa que está conversando com você. Isso também gera em você e no outro emoções positivas, e isso também é uma forma de alimentar a sua inteligência emocional, certo? E se você tem filhos, por exemplo, né, uma forma de alimentar as suas emoções é reservar também um horário para que você possa estar com os seus filhos todos os dias, com um tempo de qualidade, né? Um horário para que você tenha um tempo de qualidade com as suas crianças. Isso também desenvolve a sua inteligência emocional, essa energia emocional, esse aspecto emocional, certo? O próximo aspecto é o aspecto espiritual. E também o aspecto espiritual é
uma inteligência, né, que eu já comentei com vocês, que a gente também pode desenvolver hábitos no dia a dia para alimentar esse aspecto, né? Então, algo que é bastante importante é fazer uma lista sobre os seus valores de vida. O que realmente é importante para você, né? Quais são os valores que você não abre mão? E refletir sobre esses valores antes de dormir ou logo que você acordar, né? Fazer uma leitura que seja uma leitura inspiradora para você, independente da sua religião, mas que tipo de leitura que possa alimentar, né? Te alimentar os seus valores, fortalecer os seus valores. Fazer 20 minutos de reflexão pessoal, né, sobre como foi seu dia, como foi sua semana. Meditar, a meditação também, comprovadamente, é um hábito que ajuda a gente a desenvolver foco, disciplina, atenção concentrada, paciência, diminui a ansiedade, enfim. E com certeza alimenta esse aspecto espiritual também, certo? Então, existem diversas formas da gente encontrar aí maneiras, né, de alimentar todos esses aspectos. E quais são os resultados de uma vida onde a gente consegue ter esses hábitos que são hábitos simples, mas que obviamente demandam aí uma mudança, né, de prioridades na nossa vida. E quais são os resultados de uma vida assim, né, com esses hábitos? É uma vida com mais autoconhecimento, porque eu vou saber exatamente o que me faz bem e o que não me faz, né? É uma vida com uma alta performance, ou seja, com melhores resultados de todos esses pontos de vista, físico, mental, emocional e espiritual, e mais saúde também em todos esses aspectos, certo? E, consequentemente, melhores relacionamentos, porque a partir do momento que eu me relaciono melhor comigo mesma, eu me relaciono melhor com o mundo. E essa é uma forma excelente de me relacionar melhor comigo mesma, certo? Por isso que eu gostaria de fechar com uma frase que dizem que é do Einstein, né? Então eu fiz várias pesquisas para ter certeza se é dele mesmo e eu conferi que é dele, que viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Então, se você aí ainda não sabe o que fazer para começar a ter uma mudança de vida, para ter uma vida com mais sentido, uma vida com mais propósito, com mais significado, presta atenção nesses 4 aspectos da sua vida, né? O que é que você já está fazendo, o que é que você pode fazer de melhor, quais são os hábitos que você tem, os hábitos que você pode desenvolver e começa a observar quais são os resultados que você tem disso que você vai mudar, ok? Abra-se para essa mudança, para a expansão de consciência e com certeza você vai ter um melhor relacionamento com você, um melhor relacionamento com o mundo externo, né, com as outras pessoas e sem sombra de dúvida, uma vida com mais sentido, uma vida com uma performance maior, né, uma vida de alta performance e uma vida com melhores resultados. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais!